Olá, gente. Retomando novamente, agora com a nossa aula de geografia, ok? Vamos hoje ver um pouco sobre a integração entre o espaço rural e o espaço urbano, ok? Que é o campo e a cidade. Nós vamos observar exemplos de diferentes atividades realizadas em cada um desses espaços. Aqui abaixo nós temos a foto A, B e C. Na foto A é a vista de uma plantação de verduras e legumes no município de Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo. Essa foto foi feita em 2017. A foto B é o interior do mercado municipal de Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo. E na C é a veterinária em área rural do município de Palmares do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. Se vocês observarem algumas características, a gente observa que essas áreas são mais relacionadas, duas delas à área rural e uma delas à área urbana, que é onde se situa o mercado, né? Então, a produção ocorre na área rural, que é onde apresentam esses espaços mais amplos, onde são feitas as plantações, as criações de animais. E depois esse recurso ele é transportado até a cidade, ok? Como a gente já viu em outros momentos. Parte é consumida ali no município onde é produzido e a outra parte é escoada para municípios vizinhos ou para outras cidades, ok? Na página seguinte nós vamos ter o item D, E e F. No item D, nós temos uma pessoa fazendo rapel, né, que é uma atividade esportiva, feita numa área rural, lá no município de Brotas, em São Paulo. Essa foto é de 2014, a gente vê aí uma pessoa pendurada fazendo rapel ao lado de uma cachoeira, né. Na foto E, nós vemos uma indústria em área urbana no município de Feira de Santana, na Bahia. Em 2017, essa foto foi feita. E na foto F, o comércio na cidade de Aparecida, lá no estado de São Paulo, ok? Foto em 2016. E aí a gente pode observar melhor ainda as diferenças, né, entre as características do campo e da cidade. No campo, como eu já falei, os espaços são mais amplos, tem menos construções. Essa área do rapel, por exemplo, é uma área muito característica de campo, né? As outras duas, a E e F, já são mais puxadas para áreas urbanas, ok? Onde você vê pavimentação nas ruas, construções de prédios, né? De espaços públicos. Na foto F, nós vemos lojas, né? Vários comércios e assim. É uma característica mais da cidade, né, do espaço urbano, onde é feito esse processo de venda do que é produzido na zona rural, ok? Aí no item A nós vamos escolher uma foto que represente o espaço urbano e outra que represente o espaço rural e explicar a relação entre elas, ok? Por exemplo, você vai escolher a foto A e a foto F. E aí você vai falar que diferenças a gente observa nessas duas fotos e que caracterizam uma como espaço rural e outra como espaço urbano. No item B, a partir da resposta anterior que você deu aqui no item A, explique por que podemos afirmar que existe uma interdependência entre o espaço rural e o espaço urbano nos municípios. O que é interdependência? É um dependendo do outro, ok? O espaço urbano, ele não consegue sobreviver sem o espaço rural, e o espaço rural não consegue sobreviver sem o espaço urbano, certo? Já falei para vocês sobre a importância de cada pessoa, né, em seu processo de vida.
Todos os trabalhos têm a sua importância, desde o presidente do país até a pessoa que junta o lixo na sua rua. Todos eles têm uma importância no papel que fazem, ok? E isso não é diferente entre as cidades, sejam elas do campo ou sejam elas urbanas, ok? O campo é onde é produzido o nosso alimento, é onde são plantados recursos que fazem a produção de outros materiais que nós precisamos, é onde se encontram as áreas florestais do planeta, que possibilitam uma melhor oxigenação do nosso ambiente, é onde é produzida a matéria-prima para a produção de muitos tipos de produtos, né? Relacionados, por exemplo, à madeira, à borracha, os alimentos, ok? E na cidade, as pessoas dependem exclusivamente do campo para a sua alimentação, quase que exclusivamente, ok? Porque nós não temos espaço na cidade para cultivar o nosso feijão, o nosso milho, criar as nossas galinhas, as nossas vacas. Então, isso é feito onde? Isso é feito no campo, na zona rural. E depois é transportado para a zona urbana de forma beneficiada, para que seja vendido aqui e consumido pelas pessoas que aqui residem. E as pessoas lá do campo precisam de muitas coisas que tem na cidade também. Coisas que são produzidas nas indústrias, que no campo não tem, eletrodomésticos, alguns alimentos, alguns medicamentos. Então, é como se fosse uma troca. O campo produz o nosso alimento e nós da cidade produzimos o que o campo precisa também para suprir suas necessidades e que nós podemos fazer. Entendemos? Então, assim, é muito importante que tenham pessoas nesses dois espaços. Se nós não tivermos pessoas nesses dois espaços, nós vamos sofrer um desequilíbrio, ok? Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Aqui são os dois itens que a tia explicou. E aqui na página seguinte, na página 168, nós vamos entender um pouquinho sobre esse desequilíbrio que a tia falou, ok? No Brasil, você sabe, é a população rural e população urbana. No Brasil, você sabe quantas pessoas vivem no campo e quantas pessoas vivem na cidade? Vocês acham o quê dentro do pensamento de vocês? Você acha que vive mais gente no campo ou mais gente na cidade? Vamos pensar um pouquinho e elaborar um pensamento sobre isso, ok? Enquanto isso, eu vou apresentar para vocês uma tabela. Leia a tabela com a distribuição da população brasileira entre 1960 e 2016, que é o tempo de estudo desse registro, ok? Vamos lá. Aqui nós temos o ano que foi feita essa pesquisa, que ela é feita a cada 10 anos, né? De década em década ela é feita, ó. 1960, 1970, 1980, 1991, 2000, 2010, ok? Então, nós temos aqui apresentados na primeira coluna a população urbana no Brasil, que vive nas cidades urbanas. Aqui na segunda coluna nós temos a população rural, que é quem vive no campo. E na última coluna nós temos a população total do nosso país, ok? Isso aqui é somente direcionado ao Brasil, ok? Vamos lá. Em 1960, que é o primeiro ano aqui na coluninha da pesquisa, a população urbana era de 32.004.817 pessoas, ok? Que moravam na cidade. E a população rural, que morava lá no campo, era de 38.987.526. Então, nós tínhamos mais pessoas na zona rural ou na zona urbana, nessa década de 60? Nós tínhamos mais pessoas vivendo no interior.
na zona rural, né? Aí vamos para uma população total de 70.999.343 pessoas. Em 1970, ou seja, 10 anos depois, nós temos na cidade urbana 52.904.744 habitantes. E na zona rural, nós temos 41.603.839 pessoas, totalizando 94.508.583 pessoas na população total. Então, aqui nós observamos que já houve uma troca, né? Nós temos um número bem maior de pessoas, e esse número maior de pessoas está mais concentrado na zona urbana do que na zona rural. Então, é a primeira década em que apareceu esse crescimento, né, na população urbana. E aí, no ano de 1980, que é a nossa terceira coluna, nós estamos olhando na horizontal, viu? Horizontal quer dizer deitado, como a vista do horizonte, e vertical é a visão em pé, certo? Como fosse um prédio. Então, nós estamos lendo nossa tabela na horizontal. Em 1980, foi contabilizado 82.013.375 pessoas nas cidades rurais, urbanas, e 39.137.198 pessoas na zona rural, totalizando 121.150.573 pessoas. Vocês observam que a cada 10 anos a nossa população tem crescido muito. Quando a gente está em uma casa que tem o papai e a mamãe apenas, começando a sua vida de casado, o consumo deles é 1. Quando eles começam a ter os seus filhos, esse consumo vai aumentando, não é verdade? Então, onde eles faziam uma xícara de arroz para os dois, quando eles tiverem 2 ou 3 filhos, uma xícara de arroz não vai ser mais suficiente. Eles vão precisar de mais alimento, né, para casa. A mesma coisa acontece com os países. Quanto mais a população cresce, mais alimento é preciso o país disponibilizar para suprir as necessidades diárias dessas pessoas, ok? Então, se nós temos um crescimento em 10 anos de mais de 30 milhões de pessoas, é um número considerável de pessoas, né, gente? E essas pessoas estão mais concentradas na zona urbana, e todas essas pessoas precisam se alimentar, precisam se vestir, precisam de consumir vários produtos que somente 39 milhões estão produzindo lá no campo. Será que vai ser suficiente? Não vai haver o desequilíbrio aí que a tia falou? Vamos mais para frente. Em 1991, nós tínhamos 110 milhões de pessoas na população urbana e apenas 36 milhões na população rural. Olha aí o grande desequilíbrio que já dá, né? Um grande número de pessoas a mais na cidade e a menos no campo. Por que será que isso acontece? Daqui a pouco a gente vai ver isso também, ok? Vamos pensando aí, por que você pensa que as pessoas saíram dos interiores e vieram para morar na cidade? O que elas buscavam, o que elas vieram atrás? E a gente vai já estudar sobre isso mais na frente, tá bom? Aí vamos para o ano 2000, onde nós temos 137.755.550 pessoas nas cidades e apenas 31.835.143 pessoas na zona rural, ok? E em 2010, que foi o último ano da pesquisa, que deverá ser publicada novamente esse ano, em 2020, né, quando fecha outra década, nós tínhamos 160.925.792 pessoas nas cidades urbanas e apenas 29.830.000
197 pessoas na zona rural, ok? Totalizando aí 190 milhões de pessoas, quase 191 milhões. Então, nós vimos de 1960 até 1990, nós tivemos um crescimento muito grande da população. Então, essas pessoas se juntaram a outras e foram se reproduzindo, e foram se mudando e constituindo famílias, e tivemos esse grande número de nossa população crescendo, né? E isso reflete, como eu falei para vocês, diretamente no nosso dia a dia, os consumos que nós temos. Vamos entender um pouquinho o que a tia está dizendo isso. Deixa-me tirar aqui o meu lápis. No Brasil, em 1960, havia muitas pessoas morando no espaço rural ou no espaço urbano. Mais pessoas no espaço rural ou no espaço urbano. Aí você vai ver lá no texto, que informação nós temos na tabela. E em que ano foi que a população urbana se tornou maior que a população rural aqui no Brasil? E o que aconteceu com a população rural brasileira no período de 1970 a 2010? O que aconteceu, né? Agora nós vamos procurar nos livros ou na internet uma informação sobre a atual população brasileira que vive no campo e que vive na cidade. E aí você vai colocar aí no item A o número de habitantes que hoje estão registrados na zona rural e o número de habitantes que hoje estão registrados na zona urbana, ok? No espaço urbano. Depois disso, nós vamos seguir para a próxima página, onde nós teremos mais informações sobre esses itens que a tia passou, ok? Vamos lá. Na página 169, nós vamos ver lá em cima uma curiosidade. Você sabia que a migração de um grande número de habitantes do espaço rural para o espaço urbano é chamada de êxodo rural? Veja alguns dos principais motivos do êxodo rural no Brasil. Ou seja, êxodo é a saída, ok? É a mudança de pessoas de um espaço para o outro, principalmente em grande quantidade. E por que isso aconteceu? As pessoas saíram da cidade para ir morar no campo ou saíram do campo para morar nas cidades? Elas saíram do campo e vieram para as grandes cidades. E por que será que isso aconteceu? Vamos pensar um pouquinho. O avanço da tecnologia teve uma grande importância nisso, gente. Por quê? Antigamente, os papais ou as vovós de vocês, os avós, vão saber falar para vocês como eram feitas as plantações antigamente, ok? Se juntavam as pessoas da família, iam para os seus terrenos no interior, limpavam todo aquele espaço nas épocas próximas ao inverno, limpavam tudo, deixavam a terra pronta para ser plantada. Quando o inverno começava, as chuvas chegavam, a família se juntava e iam para os campos plantarem as sementes de feijão, de milho, de arroz, de algodão. E aquele produto ia sendo tratado pelas pessoas da família, com a enxadinha, né, ali, cada um cuidando de um pedacinho da terra e produzindo ali basicamente o seu próprio alimento. O que sobrava, quando sobrava um pouco, era vendido para os pequenos comércios, era vendido nas feiras, ok? Não tinham grandes meios de transporte, não tinha uma tecnologia de grandes máquinas para estarem fazendo esse trabalho nos campos. Então, o uso de máquinas no campo, como as semeadeiras e colheitadeiras, ou seja, as máquinas que plantam e as máquinas que colhem, elas fazem o trabalho
muito mais rápido, como se fosse muito mais pessoas ao mesmo tempo. Então, quando eu tinha um campo que era plantado por 100 pessoas, hoje eu tenho um trator que faz o plantio desse espaço em 2 ou 3 horas, fazendo o trabalho que 100 pessoas faziam. Então, eu vou ter agora a precisão apenas da pessoa que dirige o trator. Eu não preciso das outras 99. E essas 99 pessoas iam fazer o quê? Elas migraram para a área rural, para a área urbana, procurando emprego, procurando trabalho, procurando escolas, procurando atendimentos de saúde, porque não tinham condições de fazer isso estando desempregadas, ok? No item 2, nós vemos que é comum que grandes proprietários de terra comprem pequenas propriedades, contribuindo para que a família saia do campo e passem a viver nas cidades. Ou seja, as pessoas tinham grandes quantidades de terra, mas não tinham dinheiro para investir nessa terra, para comprar tratores, para trabalhar, para torná-la produtiva. E aí os grandes proprietários que têm dinheiro, eles foram comprando essa terra dos pequenos proprietários e foram agregando as suas, e essas pessoas foram ficando sem ter onde viver. Então, elas vieram para as cidades para comprar uma casinha aqui, para conseguir um trabalho, para conseguir sobreviver com suas famílias, ok? Isso foi uma outra parte muito importante que contribuiu para o êxodo rural. Em diversos casos, os moradores do campo se mudam para a cidade com pouco dinheiro, ou seja, as suas terras não são muito valorizadas, por serem no interior, custam muito pouco. Quando chegam aqui na cidade em busca de melhores condições, como trabalhos mais remunerados e maior acesso a serviços de saúde e educação, muitas vezes o dinheiro que elas trazem de lá do campo não é suficiente para comprarem uma casa digna, uma casa boa. E essa melhora muitas vezes não acontece. E as pessoas passam a viver em condições muito precárias. Aqui eles têm a amostra de uma construção precária na cidade de São Paulo, né, no estado de São Paulo, feita em 2016. Mas nós conhecemos dentro da nossa realidade, aí do Conjunto Palmeiras, por exemplo, nós conhecemos casas que são bem mais precárias do que essas que estão sendo mostradas nas fotos, não é? Pessoas que vivem em condições bem menos dignas, sem energia elétrica, sem esgoto, sem asfalto nas ruas, sem saneamento básico, sem escolas de qualidade, sem atendimento na saúde de qualidade. Então, isso foi o que veio a originar também o surgimento do grande número de casas na periferia, né, das cidades. O que é periferia? É os arredores, é o periférico, certo? Tem a cidade principal, por exemplo, no nosso caso é Centro, Aldeota, Meireles. Então, essas cidades que têm a construção principal, onde moram as pessoas de maior poder aquisitivo, elas não aceitam que essas pessoas se instalem ali dentro. E as pessoas não têm como comprar imóveis ali dentro. Então, o que elas fazem? Elas vão se instalando aos redores dessas cidades. Lembram que um dia a tia falou dos castelos antigamente? Que os castelos eram onde vivia a nobreza e ao redor do castelo vivia a plebe, né? Que eram as pessoas que não tinham nobreza, que só trabalhavam e que se alimentavam das migalhas que eram fornecidas pelos proprietários dos castelos, muitas vezes. Então, isso não é muito diferente hoje. As nossas periferias são essas cidades que foram surgindo por conta do êxodo rural, onde um grande número de pessoas veio para cá, onde a cidade não comporta todas essas pessoas e que há esse estrangulamento que a gente chama, esse crescimento desenfreado em que as necessidades não é possível mais serem atendidas por conta do serviço público para todas essas pessoas, porque elas estão em grande número em uma área que não tem preparo para elas. Ok? Então, fica uma reflexão aí pra gente. Por que que nós estamos na periferia hoje, né? Qual é o perfil dessas pessoas da periferia? A maioria é constituída por pessoas negras,
pessoas que vieram de classe muito humilde, pessoas que não tiveram acesso à educação de qualidade, ok? E isso foi tornando essas pessoas pessoas excluídas, pessoas que vivem à margem da sociedade, né? Que vivemos de forma menos digna do que temos direito a viver, certo? Fica essa reflexão para nós e que a influência de tudo isso, muitas vezes, se dá ao regime capitalista que nós vivemos, né? Em que o dinheiro ele é visto como um dos pontos mais importantes e o ser humano vai ficando muitas vezes em segundo plano, o que não é o correto de acontecer, né? Nós temos exemplos de muitos países em populações muito numerosas e que isso não acontece. Há uma distribuição mais igualitária, né? Há uma melhor atenção para o lado humano de todas as pessoas do país. É como se você vivesse dentro de uma casinha, um pai, uma mãe e 5 filhos. Faz de conta que é o nosso Brasil. Aí é como se eu tivesse um filho predileto, que eu dou tudo de bom para aquele filho predileto, e os meus outros 4 filhos eu dou menos, ok? Então isso acontece no nosso país. As grandes cidades onde tem a área de maior elite, de pessoas com maior poder aquisitivo, é como se fossem o filho predileto, né, que recebe mais, e o restante da população seriam os filhos mais excluídos. E aí a gente pergunta, é justo, né? Não somos todos filhos? Então, assim, fica a reflexão para a gente pensar sobre essas questões, ok? Queria deixar para vocês mais uma vez o pensamento de que a nossa vida está sempre ligada a outras vidas. Nós não conseguimos viver sozinhos, né? Isolados, sem contato e sem dependência de outras pessoas. Quando eu fico doente, eu não sei me tratar sozinha. Eu preciso ir aonde? Ao médico. Quando eu sinto fome, eu não tenho como plantar comida no meu quintal, de tudo que eu preciso. Tenho a minha hortinha verde aqui, que eu planto meu cheiro verde, o pezinho de pimentinha, um pezinho de tomate. Mas eu não posso plantar tudo o que eu preciso consumir. Então, o que eu faço? Eu vou ao mercantil, eu vou à feira, eu vou ao frigorífico. E eu preciso das pessoas que cultivaram aquele alimento, que criaram aqueles animais, para hoje estar me alimentando, ok? Eu preciso dos meus pais para cuidarem de mim até eu ter independência. Preciso dos meus professores para me orientarem naquilo que eu não entendi, que eu não aprendi ainda. Então, nós sempre precisamos do outro, ok? É importante a gente ter essa visão da nossa dependência do outro e da nossa importância na vida do outro, ok? Vocês dependem de mim para um determinado aprendizado, eu dependo de vocês para o meu trabalho, a diretora da minha escola depende de mim e de vocês para que tenham uma escola para que ela possa administrar. Então, sempre há uma dependência de uma pessoa em relação às demais. Então, todos nós somos muito importantes um na vida dos outros, ok? Nunca vamos esquecer isso. As pessoas são importantes para nós, mas nós também somos importantes para elas, ok? Então, fiquem com Deus, bons estudos. Qualquer dúvida é só chamar a tia no privado ou no nosso grupo, ok?